todas. É um prazer, uma alegria estar com vocês aqui nessa manhã. E a nossa intenção não é dar uma aula, longe disso, né? É um tema extremamente vasto. Ele não é simples, como toda a área de humanas, ele é de alta complexidade. Tudo aquilo que envolve o ser humano, ele não parte da simplicidade. É importante a gente compreender que tudo aquilo que perpassa o ser humano, o homem em si, ele nunca está atravessado por um só vetor, por uma só realidade, mas é uma complexidade em que nós somos atravessados por várias circunstâncias, e é dessa maneira que ela se constrói. E a proposta de nós estarmos abordando esse tema, suicídio, é porque é um tema que é pouco conversado sobre ele. A palavra suicídio, a grande maioria sabe as implicações, sabe o que é o suicídio, mas pouco se estabelece um diálogo, conversando o porquê do suicídio, por que isso acontece, esse fenômeno na sociedade humana, e até se entendendo que o fenômeno do suicídio não é algo somente desse nosso período da pós-modernidade, se nós podemos assim chamar, mas quando nós olhamos para a própria história do homem, nós vemos que ela está marcada, né? Existe a presença do suicídio acompanhando os povos, as tribos, né? Os clãs, sempre onde o homem está inserido, se vê o apontamento da história do suicídio. E em cada contexto de época, ele ganha uma característica diferenciada na maneira com que se percebe a respeito do suicídio. Mas sempre traz um grande impacto, sempre gera um grande questionamento da sociedade, dos homens, do que realmente leva a pessoa a passar por uma vivência como esta, de acabar tendo como escolha, como decisão, se é que a gente pode assim dizer, a questão do suicídio. Então, primeiro eu gostaria de fazer essa introdução do tema. A gente tem algumas pessoas aqui também de formação como psicólogo, né? Temos o Joaquim, a Rose, aquele casal ali, eles são psicólogos e são formados também em coach, master coach, né? Temos também a Natália Bianchini. Cadê a Natália? Não está aqui? Está com as crianças? Né? Mas ela também tem formação como psicólogo. Alguém mais que está aqui conosco, que de repente tem a formação? E a gente aqui, a Sandra também. Maravilha. E daí, como só reenfatizando, quem tiver alguma dúvida, depois você, lá naquela cestinha bem aqui no centro aqui, lá tem papel, tem caneta, você pode ir lá pegar o papel, escrever a tua dúvida, e depois a gente centraliza para a gente ir tentando responder aí a essas questões, ok? Então, para falar sobre suicídio, é importante a gente partir do lugar de saúde mental. Saúde mental acaba ocupando um lugar de senso comum na nossa sociedade e que muitas vezes está um pouco distante de nós. Nós temos dificuldades para lidar com as questões que dizem respeito à saúde mental. Ela é pouco aceita. Tanto é que hoje, quando se fala sobre algumas patologias, alguns transtornos, né, voltados à área de saúde mental, as pessoas têm dificuldade em ver isso como um processo de adoecimento. Acha que o posicionamento da pessoa está pautada, ela age assim porque ela quer chamar atenção, ou então essa é a maneira dela ser, porque ela está querendo ter algum ganho com isso. Então, algumas coisas voltadas, algumas patologias voltadas à saúde mental, como estresse, ansiedade, depressão, às vezes é visto como algo assim muito voltado ao posicionamento da pessoa e não a um processo de adoecimento. Assim como de repente uma pressão alta, um problema cardíaco, assim como a pessoa pode ter um diabetes, que são enfermidades que estão no organismo. Saúde mental, eu diria que ela é muito mais preocupante ainda, porque ela possui um processo de desenvolvimento silencioso, que a pessoa não percebe o que está acontecendo com ela.
E a psicologia vamos dizer assim, é a cátedra que vai dar conta disso. O psicólogo, ele é o especialista da saúde mental. Inclusive hoje nós temos dois profissionais que atuam fortemente na área de saúde mental, que é o psicólogo e o psiquiatra. O psiquiatra, ele não chega a fechar um diagnóstico e passar um receituário medicamentoso sem antes ter um posicionamento do psicólogo, porque o especialista da saúde, da área da saúde, para a saúde mental, vai ser o psicólogo. E sempre se fecha um diagnóstico que nós chamamos que é um diagnóstico diferenciado, que você vai ter uma gama de parâmetros para poder chegar a esse diagnóstico. Mas muito mais importante do que o diagnóstico, a área de humanas, a área da saúde, a psicologia, ela tem como maior valor o tratar não a doença, mas acolher e tratar o doente, a pessoa. O ser humano é o mais importante, né? Então são alguns conceitos importantes para a gente saber aí. Saúde mental, é importante a gente perceber de onde isso de alguma forma vai tocar o ser humano, tanger o ser humano. E quando a gente olha para alguns teóricos, para uma abordagem de uma visão acadêmica, nós entendemos que saúde mental, ela pode partir de algumas questões genéticas algumas vezes. Às vezes existem alguns diagnósticos de saúde mental que a pessoa desenvolve e de repente o pai teve o mesmo problema, o tio, o avô. Então é uma percepção que pode ter não somente exclusivamente como principal fator, mas pode ter um ponto de origem como sendo algo herdado geneticamente, uma predisposição genética. Quando diz respeito às predisposições genéticas, nós sempre abordamos e colocamos que 50% de chance que pode haver ou de não haver nada. Então, assim, é um bingo, né? O fato de ter algo geneticamente não significa que ele vai desenvolver algum tipo de problema de saúde mental. Ele pode ou não. Então, é toda uma complexidade de vários vetores da sua história de vida, o contexto onde ele está inserido, a família que ele teve, aquilo que aconteceu historicamente na família, as suas vivências, a maneira com que ele construiu a sua subjetividade, que tudo isso pode colaborar para que de alguma forma possa despertar e liberar um gatilho de algo herdado geneticamente. Saúde mental também pode ter uma influência no que nós chamamos do período do pré-natal. Pré-natal é o período de gestação, período gestacional. Então, a experiência da mãe influencia fortemente aquele feto, aquele bebê que está se desenvolvendo. Tudo aquilo que a família vive, se a mãe tem uma dependência química, se a mãe passou por um grande acidente, um trauma, se durante esse período houve um abandono, rejeição, se durante o período da gestação houve de repente um divórcio, tudo isso influencia na saúde mental daquele bebê que está sendo gestado. Da mesma forma, saúde mental se relaciona com o que a gente chama do perinatal. Perinatal é que diz respeito ao processo de nascimento daquela criança. Porque de repente, algumas pessoas já perceberam, talvez, uma vez estava acompanhando uma pessoa e ela tinha uma fobia de lugares fechados. Então, se entrava no carro e os vidros todos fechados, aquilo dava um desespero, uma fobia e queria sair. Ou então, se entrava num elevador e daí se sentia sufocado e um desespero, uma angústia, um sofrimento por conta daquilo. E daí, na hora que foi fazer uma anamnese é uma maneira como que você aborda para conhecer a história daquela pessoa. Na hora que chegou na questão do nascimento, foi um nascimento que teve um parto de emergência. Porque na hora de nascer no parto normal, ele estava com um cordão umbilical, com 2 voltas, sufocando o pescoço. Então seria uma vivência perinatal. No momento do parto, ele teve um trauma em que ele tinha uma condição que ele estava com o cordão umbilical envolto no pescoço e isso produzia um sufocamento.
Então isso trouxe um apontamento para uma vivência de saúde mental, em que ele não conseguia ser pleno, não conseguia ser inteiro na sua maneira de viver a vida, por conta da fobia que sentia de lugares fechados. Porque isso é altamente limitante, porque de repente você vai fazer uma entrevista de trabalho, e de repente onde vai ser feita essa entrevista de trabalho é um prédio que é no 18º andar, onde você vai ser entrevistado. E aí você chega para uma entrevista importante como essa, e você não consegue chegar a essa sala porque você tem uma fobia, porque você não consegue entrar dentro de um elevador. Então isso gera no indivíduo um sentimento de impotência, que gera muito mais angústia, sofrimento, porque isso para ele não tem nome. Ele lida com uma realidade restritiva e ele não sabe de onde isso parte, porque é que ele se sente dessa forma, e isso é angustiante, né? Então pode ser as experiências perinatais, e ao longo da vida, no processo de desenvolvimento cognitivo, que a criança, mediante esse primeiro lugar socializador, que é a família, primeiro lugar socializador, Kurt Lewin, ele é um dos teóricos que vai falar sobre isso. Ele fala dos dois ambientes socializadores. O primeiro, que implica na formação do indivíduo, é a família, relação que tem com pai e mãe, e ali os irmãos. Então esse contexto familiar, ele pode contribuir também para a saúde mental, que pode levar para sintomas e patologias que dizem respeito ao suicídio. Às vezes uma família onde passa necessidade, onde não tem o suprimento básico necessário, onde tem um pai alcoolista, dependente químico, onde é uma família onde existe um descontrole nas relações, uma família opressora, em que existe às vezes espancamento, violência psicológica, cobrança de perfeccionismo excessivo. Então são lugares que podem serem ricos para adubar, de certa forma, o psiquismo do indivíduo, para construir limitações que vão preparar, de certa forma, um lugar em que ele está predisposto à saúde, ter problemas com saúde mental. Ou então, grandes traumas que podem acontecer. Um acidente automobilístico e bate a cabeça e tantas outras coisas, sofre um espancamento. Então aí são questões, ou então uma perda muito forte, a maneira com que ele de repente teve uma vivência num momento importante da vida dele, que ele perdeu o emprego e daí perdeu a capacidade de sustento da família, ou então a morte de um ente querido que ele tinha um grande apego. Então todas essas questões podem de alguma forma, porque o sujeito naquele momento ele não teve repertório suficiente para lidar com aquilo, então pode levar ele a um processo de adoecimento em saúde mental, que vai desencadear, tendo grande probabilidade, em questões como essa de ansiedade, depressão, e podendo levar também ao suicídio. Ok? Estou muito acelerado? Está dando para acompanhar? Ok? Então tá bom. Então vamos entrar para algumas questões importantes aqui. Os transtornos mentais, eles são vistos dentro da nossa sociedade como algo paradoxal, paradigmático, e também como um tabu. A dificuldade de promover a saúde mental está exatamente em falar abertamente sobre o assunto. É necessário estar aberto para quebrar tabus e paradigmas. Às vezes tem aquela questão que se diz, não vamos falar sobre suicídio, porque de alguma forma isso pode instigar as pessoas a terem isso como opção. Ou então, de repente, uma criança ou um jovem, um adolescente que nunca ouviu essa palavra, dificilmente ele vai optar por essa escolha, achando que, de certa maneira, pode ser o abordar da questão do tema que vai estimular as pessoas a terem uma experiência ou colocar como escolha, decisão, a questão do suicídio. Então, é importante a gente colocar que, pelo contrário, nós precisamos falar sobre isso, porque a partir do momento que a gente não fala, nós vamos construindo conceitos e realidades de senso comum, em que nós não conseguimos abarcar a totalidade do que esse tema vem a ser.
Então, quanto mais nós falamos sobre isso, isso aumenta a possibilidade de nós termos ferramentas e condições de poder lidar com essa realidade. Então, assim, às vezes nós vemos que pais, eles acabam assumindo uma posição de não falar sobre o tema, ou então se o filho pergunta sobre isso, ele fala sobre isso, a gente não conversa, aqui na nossa casa a gente não trata sobre isso, e daí se a criança ou adolescente não encontra espaço para falar sobre o tema dentro de casa, ele vai falar com os coleguinhas, e isso é tão tabu às vezes, que de repente tem parentes, um vô, tem um tio, que morreu, perdeu a vida através de um suicídio, e que daí isso é um tabu na família. Ninguém fala sobre esse tio, ninguém fala da maneira com que aconteceu, ninguém fala o que pode ter acontecido naquele momento. Então fica aquele tabu, aquele lugar daquele tio que morreu estranhamente, e daí por cima se tem o conhecimento de que ele fez isso dentro do quarto, que ele tirou a vida de alguma maneira, ele se enforcou, então tomou medicamentos, e aquilo que não pode nem comentar sobre o assunto. Então é importante a gente falar sobre essa temática, e falar as implicações que estão concernentes a ela, para que a gente possa sair desse lugar até mesmo de medo. Porque a partir do momento que a gente tem medo, a gente começa a achar que isso é maior do que a gente, né? Parece que é um fantasma, é um gigante maior do que a gente, e que a gente não vai conseguir lidar com essa realidade. E que se ela de alguma forma entrar na minha vida, na minha família, eu não vou ter condições de lidar com isso. Então nós precisamos falar, e falar em muito. Inclusive daqui a pouco eu vou dar alguns dados estatísticos, né? Apontando o quanto ao longo da história o suicídio ele tem crescido estatisticamente. Às vezes o suicídio, em alguns momentos históricos, estava relacionado a alguns momentos de grandes crises mundiais. De repente uma guerra, de repente um momento de uma queda econômica, ou então catástrofes que aconteceram em alguns lugares. Mas hoje o suicídio ele está, de certa forma, expandindo numa horizontalidade muito grande, inclusive no que diz respeito às faixas etárias, e de forma incomum, principalmente entre crianças e adolescentes. Se aumentou numericamente de uma forma estrondosa a questão do suicídio, e daqui a pouquinho a gente vai trazer alguns dados sobre isso. E por isso a gente fala a importância da gente tocar sobre o assunto, porque é igual quando fala sobre morte. Parece que nunca vai haver a morte na nossa casa, né? A gente fala sobre luto. Parece que morre todo mundo, em todas as famílias, morre na minha rua, no meu bairro, e parece que na minha casa ninguém vai morrer. E daí a gente não fala sobre luto, e a gente não se prepara para como lidar com essa realidade do luto. E suicídio é a mesma coisa. É uma questão silenciosa, que a gente não se prepara para isso, e a gente acha que nunca vai acontecer. Até que de repente, de uma maneira trágica, pode acontecer do nosso lado e dentro da nossa casa, e a gente não se deu conta, ok? Então por isso a gente precisa falar sobre esse assunto. E para falar sobre saúde mental, falar sobre suicídio, nós não podemos deixar de fazer menção sobre depressão. A depressão é uma pré-condição que está intimamente ligada com a questão do suicídio. Então a depressão ganhou status de doença moderna devido a ser considerada a quarta doença mais presente no mundo. Então a quarta doença mais presente no mundo, e de certa forma alguns estatísticos vão fazer uma certa diferenciação dependendo de onde ele está trabalhando a estatística dele, com respeito de que tipo assim, em alguns lugares a depressão é um processo de adoecimento que leva à incapacidade e às vezes ao suicídio, que acaba matando mais do que câncer em alguns lugares e em algumas regiões. Então assim, o coração, problemas cardíacos é um dos primeiros lugares, o AVC acaba ocupando o segundo lugar, né? E aí a partir daí, terceiro, quarto lugar, dependendo de onde se olha essa estatística, acaba entrando a depressão como um dos processos de adoecimentos mais avassaladores que tem acontecido nos nossos dias de hoje.
alguns estatísticos e teóricos dizem que dentro de 20 anos, praticamente 100% da população humana vai ter dito que em algum momento já passou por uma depressão. Vai chegar um momento daqui a 20 anos que na sociedade que nós vivemos, todos vão de alguma forma ter passado por uma experiência depressiva. Então isso mostra o quanto tem crescido a questão de saúde mental e principalmente a depressão. Hoje na área organizacional, um dos maiores índices de afastamento de atestados na área organizacional é a questão depressão, né? E ela acaba sendo um precedente que abre para outros tipos de adoecimentos que a gente chama de comorbidades. Comorbidade é um processo de adoecimento que você tem e por conta dessa condição, outros adoecimentos acabam vindo por conta disso. Só um exemplo, de repente vamos supor um transtorno de estresse. A pessoa possui um estresse agudo. Agudo é quando ele tem uma crise muito intensa. E depois esse processo de estresse, de repente na questão de problemas familiares ou de repente voltado para a questão de um ambiente aversivo na área que ele trabalha. De repente as principais áreas que geram processos terríveis adoecedores, né? A área da segurança pública, quem trabalha com segurança pública, a área da saúde, está ali o tempo todo lidando com pessoas enfermas, doentes. A área do ensino, uma cobrança muito grande, uma carga horária intensa, e que o serviço não é só ali na área da educação da escola, mas é também em casa. Então acaba vindo processos de estresse, que pode ter uma crise aguda, que é uma experiência muito forte. Depois pode se tornar crônica. Crônica porque ela se torna repetitiva. É uma pessoa que vai ciclicamente passando por condições estressantes. Agora, o estresse, ele libera fortemente alguns hormônios no nosso organismo, como de repente a adrenalina, noradrenalina. Só que uma pessoa que está constantemente tendo descargas desses hormônios no organismo dele, isso aumenta a pressão arterial dele. A corrente sanguínea aumenta essa circulação. Agora, a cronicidade de alguém que vive num processo constante de estresse, existe uma grande probabilidade dele desenvolver um processo adoecedor de ser alguém que vai ter problema de pressão arterial. Vai ser um hipertenso. Então, assim, por conta de saúde mental, disparou um gatilho que acabou influenciando para um processo de adoecimento orgânico, né? Então, por isso que a gente precisa dar atenção para a saúde mental. Inclusive, quando a gente estuda sobre saúde mental, por mais que existam algumas enfermidades orgânicas no corpo do indivíduo, nós entendemos que nenhuma dessas enfermidades se manifesta no organismo, seja ela qual for, se não houver um gatilho emocional. Porque todo gatilho emocional, ele vai de alguma forma gerar um rebaixamento na sua imunidade. Então, quando a sua imunidade rebaixa, isso abre portas para que aquela enfermidade que está ali possa se manifestar, ok? Então a gente vê aqui que a depressão é algo que historicamente está presente, né? Então Barbosa, esse autor, esse pesquisador, numa referência de 2011, ele coloca que levanta que historicamente a depressão e a melancolia foram associadas e por muito tempo, através das artes, elas foram romantizadas, dificultando assim ser reconhecida como uma forma de vida e como uma ótica distorcida e comportamentos que geravam transtornos para o indivíduo, familiares e amigos. Então, a depressão em si, ao longo da história, ela não foi percebida como um processo de adoecimento mental. Era vista de uma forma romantizada. E a gente vê que, tipo assim, principalmente na área das artes, as pessoas que desenvolveram grandes trabalhos artísticos, sendo pinturas de tela, composição de músicas. Se você fizer um levantamento de músicas, quantas músicas a gente vê? Eu lembro, o meu pai, hoje eu entendo que o meu pai era alguém assim, bastante depressivo, por conta do uso de bebida alcoólica, constantemente estava procurando se entorpecer para não perceber e tocar alguma realidade, e por conta de algumas músicas que ele ouvia. Na época tinha o rádio, né? Então ouvia lá o rádio, e eu lembro de algumas músicas
tipo quem é da época, ou quem já ouviu falar de alguns cantores como Vicente Celestino, né? Talvez os mais jovens nem sabem quem é Vicente Celestino, né? Então, eu lembro de uma música que era assim: aquela ingrata me abandonou, tornei-me um ébrio. Né? Então, assim, uma música voltada a um sofrimento, a uma angústia, e justificando por que ele se tornou um ébrio. Então, era muito comum nas mesas de boteco o camarada tá lá tomando solitariamente a sua bebida alcoólica e ouvindo músicas depressivas como esta. Então, nunca se teve como sendo algo depressão, não se tinha essa percepção a respeito disso. E evoluiu bastante. Hoje tem alguns sintomas que a gente pode identificar, e como vocês sabem, não somente em saúde mental, mas também em saúde física, biológica, o quanto antes você detecta alguns sintomas e você começa a dar continente para essas coisas, mais facilmente você consegue superar essas dificuldades e encontrar um lugar de saúde, né? E o contrário é recíproco. Quanto mais você demora para olhar para essas coisas, o processo de adoecimento se torna mais lento e mais difícil de lidar com essas realidades, ok? Sair, de certa forma, da capacidade de controle dessas coisas. Começa a se tornar algo que está crescendo de maneira avassaladora. Então, se torna um problema de saúde pública. É igual quando dá um surto de uma virose, igual a gente teve aí o Zika vírus. Então, é algo que está expandindo de uma forma estrondosa, então se torna um problema de saúde pública. Então, se diz hoje que depressão e pensamento de suicídio tem sido lidado hoje como uma questão de saúde pública. Talvez você não precisa responder aqui não, mas fica um questionamento aqui. Quantos de nós, em algum momento, por conta de uma circunstância, uma vivência, já não pensou talvez em tirar a própria vida? A grande maioria das pessoas, em algum momento, por alguma circunstância de sofrimento, de repente pode ter pensado como solução, como respostas, tirar a própria vida. Então, se isso mostra o quanto isso está próximo de nós e a gente precisa olhar para isso. E aí ele coloca aqui que é a terceira causa-morte entre a população jovem de 15 a 35 anos no Brasil. E está entre as 10 maiores causas de morte mundialmente. Olha a grandeza disso. Estima-se que cerca de 15 a 25% das pessoas que tentam suicídio tentarão se matar novamente no ano seguinte. E 10% das pessoas que tentam suicídio conseguem efetivamente matar-se nos próximos 10 anos. Então, alguém que tenta, quem já teve a oportunidade de acompanhar alguém que passou por um processo de adoecimento como esse, a maioria das vezes não é a primeira tentativa que a pessoa acaba consumando. Ela já tentou 1, 2, 3, 4, 5 vezes até que acaba acontecendo. E a gente acostuma dizer em saúde mental que às vezes nem porque, vamos supor, algumas maneiras que a gente vê acontecendo como de tirar a própria vida, o suicídio. De repente ingere grande quantidade de medicamentos fortes, psicotrópicos. Não é uma morte instantânea, né? Até mesmo de repente um enforcamento, embora ela seja rápida, mas ela não é instantânea também. Ou então alguém que corta os pulsos, não é instantâneo, leva um processo para que assim aconteça. Mas às vezes pode ser uma morte instantânea. A gente costuma dizer que pode ser uma morte instantânea quando ele erra a mão. Porque de repente, na hora que ele vai cortar os pulsos, a primeira vez que ele assim o faz, é um conflito muito grande. E na hora que ele está ali com aquela crise, porque ao mesmo tempo ele vê como caminho, quer tirar a própria vida, mas por outro lado, ele tem um ego ali que está falando com ele, uma voz interna que está dizendo para ele: não faça isso, olha a tua família, olha o teu entorno, como que vai ser, a maneira que vão te encontrar. E aí ele faz e corta superficialmente. Então assim, até a maneira como que ele cortou pode se estancar aquele sangramento através de uma coagulação, ou então da maneira que ele cortou, pode dar tempo de alguém chegar e socorrer ele, sem que ele tenha entrado num quadro de uma grande perda de sangue.
mas ele pode errar a mão e de repente aquilo que ele pretendia cortar superficialmente, ele pesou a mão por uma lâmina, uma gilete, um estilete, que é diferente de uma faca, porque a faca, devido à espessura, a maneira com que ela causa dano aos vasos é de uma dimensão. Agora, quando é um estilete, quando é uma gilete, são instrumentos muito mais finos. E daí ele pode errar a mão que corta todas as veias, que corta os tendões, os nervos, tudo ao mesmo tempo. E aí é uma abertura muito grande, de um sangramento muito rápido. E com isso já altera a pressão dele e vai provocar um desmaio, vai perder as forças e daí rapidamente ele pode perder a vida. Então a gente costuma dizer que a pessoa tenta, que daqui a pouco ela pode errar a mão e daqui a pouco realmente ter uma experiência catastrófica como essa, né? Então, aqui mostra a importância da gente ver o quanto isso tem crescido não só no Brasil, mas mundialmente também. A causa da depressão é a junção de vários fatores ambientais, né? Então, ela está ligada a fatores ambientais, processos cognitivos. Processos cognitivos diz respeito à maneira com que ela adquire o conhecimento, ela gera o seu aprendizado. Comportamentais e componentes afetivos. Em decorrência da depressão, o indivíduo pode sofrer diversos prejuízos diários, tanto pessoais como sociais, e dependendo da intensidade dos fatos, associada à sua fragilidade na estrutura psíquica atual do indivíduo. E uma ausência de rede de apoio em auxílio no enfrentamento e superação desses prejuízos. O indivíduo pode apresentar uma desvalorização frente à vida, que o levará, em alguns casos, à idealização do ato suicida como porta de saída para o sofrimento existente. Então, uma coisa extremamente importante, falando sobre suicídio, a pessoa que vê isso como porta de saída não é porque ele quer morrer. O desejo dele é morrer e tirar a própria vida. Toda pessoa que passa por um processo de adoecimento como esse é porque ela não vê mais saídas. Ela está numa angústia, num sofrimento muito intenso e ela não encontra portas para sair. E daí para querer de alguma forma sair daquela dor, sair daquela angústia, sair daquele sofrimento que parece não ter analgesia, então ela vê como opção para romper com isso, tirando a própria vida. Então não é porque ela deseja morrer, mas é porque ela quer extirpar, arrancar aquele sofrimento. Você tem ideia do tamanho do que é isso? Porque quando a gente fala de repente de algo que aconteceu, um acidente na tua mão, vamos dizer por maneira mais traumática que seja, uma dor insuportável e um traumatismo irrecuperável, amputa o dedo, amputa a mão, amputa o pé, faz uma amputação da perna. Agora, um sofrimento que é de saúde mental, ele é o tempo todo na tua mente esse conflito, o tempo todo essa crise na tua mente, não tem como extirpar, não tem como tirar. Então, nessa condição, o sujeito acaba vendo como uma saída tirar a própria vida, porque a vida perde o sentido frente ao sofrimento. Sofrimentos tão intensos, ele não vê outra saída a não ser tirar a própria vida. Ok? Aqui falando um pouquinho ainda sobre isso, sobre algumas causas da depressão, né? Então podem estar acondicionadas a questões dos fatores ambientais. O que seriam fatores ambientais? Fatores ambientais dizem respeito ao contexto onde você está inserido. Então um fator ambiental pode ser um trabalho estressante, onde você sofre bullying, onde você sofre perseguição, humilhação, um lugar que gera desconforto para você. Então, o fator ambiental, às vezes, pode ser até dentro de casa. Sabe aquele lar que é um lar que não tem paz, não tem conforto, sempre é gritaria, sempre é palavrão, sempre é espancamento. Não existe um sentimento de segurança, não existe um sentimento de acolhimento, não tem paz, é cobrança, é briga, é contenda, é gritaria. E isso pode se tornar um fator ambiental, ligado ao contexto. É um contexto aversivo, que se a pessoa, o sujeito, continua inserido nesse lugar, ele corre um risco, uma propensão a adquirir a depressão.
processos cognitivos, a maneira com que a gente desenvolve o nosso conhecimento, a maneira com que a gente gera, né, a assimilação dos nossos aprendizados, a maneira pessimista com que a gente assimila negativamente. Já viu aquele personagem lá, o Wall-E, né? Ó céus, ó a vida, né? Então assim, altamente alguém depressivo, com certeza processos cognitivos, que ele já ia para alguma coisa sabendo que não ia dar certo, sabendo que não ia virar. Eu sei que é comigo. Sabe aquilo que você vai fazer e parece que tudo é com você? E daí, se você vai com o celular, você já sabe que na hora que chegar na sua casa, você liga ele, o celular não vai funcionar. Ou então chega no Natal, seu pai dá presente para todo mundo, e você, antes de abrir o pacote, você fala assim, eu sei que o meu vai estar quebrado, né? Então assim, são processos cognitivos que a pessoa vai assimilando, que na história de vida dela, ela aprendeu que nada funciona, nada dá certo. Ou então, de repente, ela partia, comprou um chocolate, dividiu, e na hora que estava dividindo, não sobrou para ela. E daí assim, tudo que vai repartir, dividir, nunca sobra para ela. Então, daí na hora que vai fazer uma partida, ela fala assim, olha, não precisa nem se reservar para mim, porque eu sei que para mim não vai sobrar. Então, assim, são processos, não precisa falar não, né? Levanta o dedinho mindinho do pé aqui, porque isso está muito próximo de nós, né? A gente acha que é só com a gente, o eu sabia, né, que ia acontecer comigo, eu sei que toda vez vão bater no meu carro, eu sei que toda vez eu vou bater o carro, eu sei que eu nunca vou conseguir, eu não vou alcançar. Então são processos cognitivos que a gente traz na nossa mente, a gente fundamenta as nossas crenças que nos levam a uma predisposição a um processo de adoecimento. Porque o quanto difícil é viver uma realidade como essa, né? Então pode ser um dos fatores também a causa da depressão. Travou aqui. Tá dando para acompanhar, gente? Isso. Então, comportamentais, outras causas também é a maneira como que você comporta, né? Sartre, que é um dos autores teóricos do existencialismo, ele tem uma frase bastante conhecida que já está até no senso comum, e ele fala assim, olha, a grande questão da vida não é o que as pessoas fazem para contigo, mas é o que você faz com o que as pessoas fizeram com você, né? Porque às vezes a gente terceiriza a responsabilidade, achando que as pessoas nos oprimem, elas nos machucam. E ele fala que o processo de adoecimento não é aquilo que o outro faz para comigo, mas é o que eu faço com o que ele fez para comigo. É isso que me leva ao processo de adoecimento. Então, a maneira com que a gente passa a se comportar. Os nossos comportamentos acabam sendo aqueles comportamentos que a gente chama os comportamentos modelados. São os padrões que nós assimilamos para a nossa vida. Só para você ter uma ideia de algo extremamente importante, a nossa estrutura psíquica, praticamente, ela vai se fundamentar até os 7 anos de idade. Até os 7 anos de idade, nós vamos estabelecer toda a nossa estrutura psíquica e dos nossos padrões de comportamento. E daí eles se tornam as nossas crenças fundantes, a maneira com que a gente assimila o mundo e a gente assimila as pessoas que estão ao nosso entorno. Então, se até os 7 anos você consolida uma crença de que você é perseguido, você tem um pensamento persecutório, que todo mundo te persegue, que todo mundo quer o teu mal, isso acaba sendo um padrão que você vai levar para a vida. Então, os 7 primeiros anos de vida da criança são um dos mais importantes, porque é onde ele vai estabelecer essa estrutura do psiquismo e os padrões de comportamento. Você pode perceber que aquela criança que tinha um tipo de comportamento, ao longo da vida ela vai crescer e ela se torna um adulto que replica os mesmos padrões de comportamento. E entra naquilo que a gente sempre fala, que são os padrões, né, automáticos de comportamento, em que ele faz repetidamente e ele nem percebe que assim o está fazendo. E isso pode ser também um vetor, né, um fator que gera a depressão.
outros comportamentos afetivos. Tudo aquilo que a gente vive, toda a experiência, de alguma forma, ela agrega o seu valor afetivo, seja de maneira positiva ou seja de maneira negativa. A nossa vida, ela se move afetivamente. Nós só nos movemos quando nós estamos afetados afetivamente. São os afetos que nos colocam em movimento. Quando você vai fazer alguma coisa num movimento de uma afetividade positiva, porque você gosta, porque você ama, vou comer um pão de queijo. Quantos gostam de pão de queijo? Olha, pão de queijo é maravilhoso, né? Eu sou suspeito para falar porque eu sou mineiro, né? Então, pão de queijo é uma coisa maravilhosa. Então, você vai lá na padaria e compra um pacotinho de chepa, né? Ou então de pão de queijo. Que delícia! O que levou você a fazer isso? Porque você está afetivamente ligado a isso. Você gosta, você tem prazer por isso. Então, você se movimentou nesse sentido. Ou então, quando alguém chega e começa a falar de um assunto que você não gosta, como que você vai fazer? Você vai fechar a cara e na primeira oportunidade você vai sair daquele diálogo que você está com aquela pessoa. Então, isso te afetou negativamente, gerou um desconforto. Então, a nossa vida se move pela afetividade. E a questão afetiva, nós podemos trazer uma afetividade frente à vida. Porque, afetivamente, eu acho que a vida não vale a pena. Ou então, que a vida é muito difícil, que eu nunca vou conseguir nada. Então, eu sou perpassado por sentimentos de afetividade negativa. Então, isso pode gerar um fator que pode levar à causa da depressão. Então, o que eu quero que você compreenda com isso tudo? Que a depressão não é simplesmente uma doença que vem e se manifesta, um processo de adoecimento que está no indivíduo e vem e se manifesta, mas ele é de alta complexidade, que está ligado à história de vida do sujeito, que pode ser no período gestacional, na história de vida, ele crescendo, na maneira que ele foi educado, aquilo que aconteceu dentro da casa dele, a vivência que ele teve na escola, os amigos que ele teve na rua, aquilo que ele viveu, todas essas condições, se teve pai presente ou não, se o pai morreu, se a mãe morreu, se ele é um filho adotivo, tudo isso gera uma alta complexidade que vai influenciar as questões de saúde mental. Então, alguns sintomas que a gente pode perceber. Queridos, a gente não está dizendo que isso daqui e que é uma listinha para você fazer o checklist, que de repente você se enquadra com tudo isso daqui. Porque até, se você olhar isso aqui, hoje, nesta manhã, você pode perceber de alguma forma, isso tem a ver comigo. Ou então, na hora que chegar daqui uma semana, você olhar para essas mesmas coisas e você achar que isso não tem nada a ver com você. Isso mostra o ser de movimento que nós somos, o momento que nós estamos. Então, isso daqui não é para fazer um diagnóstico e para dizer que você está depressivo com depressão, mas para você perceber na tua própria vida e no teu entorno comportamentos como esse, que pode ser uma predisposição a uma depressão. Alteração de apetite. Sim, alteração de apetite. Seja para comer muito e começa a comer pouco, ou se comia pouco, começa a comer muito. Nas duas mãos, ok? Uma mão dupla. Sensação de cansaço. Fadiga o tempo todo. Cansaço o tempo todo. É um dos sintomas. A pessoa que está caminhando para um estado depressivo, a fadiga é uma constante. Já viu aquele famoso acordei cansado? Né? Lógico que hoje, na sociedade que a gente vive, sociedade de consumo, nós temos um alto índice de atividade. E às vezes até as crianças, né? Levanta de manhã, vai para o judô, depois vai para a escola, depois volta, vai para o balé, depois vai para a escola de línguas, depois vai para o curso de informática. Então, assim, atividade o tempo todo. Hoje a escola integral. A criança chega já dormindo em casa, né? Escola integral. Então, assim, um alto índice de atividade. Então, não estou falando de um cansaço de alguém que vive intensamente uma vida cheia de atividades. Mas é uma fadiga que, embora ele tenha um equilíbrio na maneira com que ele tem os compromissos dele, mas alguém que começa a ter sensação de cansaço, sentimento de culpa. Tudo ele se sente culpado.
Aconteceu alguma coisa, eu sei que a culpa é minha. Então assim, a culpa é um sentimento que acompanha a pessoa num processo de depressão, né? Então o sentimento de culpa é algo muito forte, muito presente. Ele se sente culpado por que não deu certo. Ele começa a olhar para a história de vida dele e aquilo que ele não alcançou, aquilo que ele não conseguiu, e ele fala, eu sei que eu sou o culpado disso tudo. Se alguma coisa não deu certo, se o filho dele foi mal na prova, eu sei que a culpa foi minha, porque eu não acompanhei o meu filho. Ou então se o filho bate o carro, eu sei que a culpa é minha, porque eu devia estar junto com ele. Ou então se o filho, alguém roubou o celular dele, eu sei que a culpa é minha, porque eu devia ter estado junto com ele, levado ele de carro, porque ele estava a pé, por conta de estar a pé ele foi assaltado. Então assim, um sentimento de culpa envolto em todas as áreas da vida, né? Falta de concentração, falta foco, não consegue se concentrar. O processo de adoecimento que leva a pessoa à depressão, ela começa a perder a capacidade de concentração para fazer as coisas. Não tem tolerância para focar. De repente era alguém que fazia, sei lá, escrevia um texto, e daí ele escreve 2 linhas e daí já não tem mais tolerância para ficar ali. Gostava muito de ler, lia um capítulo, lê uma página e já fica inquieto. Ou então sentava e assistia uma palestra, 2 horas de palestra, daí uma inquietação, ficou 5 minutos e daí não consegue se concentrar, já não sabe mais o que foi falado, não consegue ouvir, se levanta. Então são alguns sintomas. Tristeza duradoura. Estou triste, estou angustiado, mas por quê? Não sei. Acordei assim, acordei entristecido, acordei angustiado, e passo o dia inteiro angustiado, e os dias vão passando, e a angústia permanece, a tristeza permanece, alterações do sono, mão dupla também, dormir demais, ou insônia, dormir de menos, não consegue adormecer. Então, são alguns sintomas que podem fazer um apontamento para um processo de adoecimento que está levando à depressão. E como nós falamos, a depressão é uma condição, é uma pré-condição que pode levar às questões de suicídio, que é o tema que a gente está abordando. Então, percebeu sintomas como este? Vamos conversar? Percebeu o filho? Percebeu o esposo? A esposa? Chama para conversar. Está precisando de alguma coisa? Posso fazer alguma coisa por você? Você quer falar sobre algum assunto? Tem alguma coisa te incomodando? Ou então, de repente, nem questiona, mas abraça, esteja junto. Se você precisar, eu estou aqui. Estou aqui para estar do teu lado. Conta comigo. Porque às vezes não precisa tanto de palavras, às vezes precisa só de presença. Precisa de um abraço, precisa de um beijo, precisa de um olhar, o V0, né? Olhar nos olhos. Ou então está diante do outro, olhar no infinito. Não adianta. É um olhar percebendo o outro, olhos nos olhos. Então aqui são alguns sintomas, tá ok? Agora, o somatório desses fatores que podem causar a depressão, quando encontra uma fragilidade de estrutura psíquica, que é essa estrutura psíquica que na psicologia Freud vai abordar sobre isso, falando sobre o id, o ego e o superego, né? Quem é da área acadêmica entende um pouco mais sobre isso. Então, é uma estrutura psíquica que forma o indivíduo. E como nós falamos, isso se constitui, praticamente se consolida até os 7 anos de idade. Ele vai ter, né, essa diagramação, esse mapa pessoal, essa estrutura psíquica, né? Então, aqui, o id ele é meio impulsivo, meio instintivo. Eu vou fazer. Então assim, ele é o ser do desejo que não vê limites, ele só vê a coisa e quer se saciar, né? Daí o ego é onde existe uma certa centralização, em que você, olha, eu acho melhor ter cautela e me conter, né? Então ele dá uma ponderada, o nosso ego. E o superego é o nosso sensor, é aquele que vai fazer o ajuizamento moral das coisas. Isso daí não vai dar certo, não vai por aí. Então é aqui que se estrutura a questão psíquica do ser humano, do sujeito. Agora, aqueles fatores
que podem levar à depressão encontra uma fragilidade de estrutura psíquica, aonde é uma pessoa que tem um sensor fraco, tem um superego fraco, ou então tem um ego muito grande, uma pessoa ególatra, egóica demais, ou então uma pessoa totalmente entregue a esse instintivo de que eu faço o que eu quero, ninguém manda na minha vida e eu não quero nem saber dos resultados, do que vai acontecer, o que importa é o que eu quero fazer. Então se encontra esse lugar onde existe um desequilíbrio, onde não existe uma homeostase, um equilíbrio. A palavra homeostase significa equilíbrio, harmonia. Então onde não tem uma harmonia, um equilíbrio, ele pode ser levado, né, a uma condição de um adoecimento maior. E a ausência de rede de apoio. Gente precisa de gente. Então, quando falta a rede de apoio, aumenta-se o risco quando se fala sobre suicídio. O normal de perceber que as pessoas que promovem a tentativa de suicídio ou estão pensando em suicídio são pessoas que estão vivendo momentos de isolamento, em que existe uma ausência de uma rede de apoio. Uma mãe, um pai, um irmão, um familiar, um amigo não está presente promovendo a rede de apoio. Inclusive, queridos, hoje, quando se fala em saúde pública, as nossas políticas públicas reconhecem a importância da rede de apoio. Se você vai num posto de saúde por conta de um processo de adoecimento, a primeira verificação que o posto vai fazer, qual é a sua rede de apoio? Quem está no seu entorno? Pessoas, famílias que trabalham com dificuldades de dependência química. O primeiro questionamento que vai ser feito é a rede de apoio. Pessoas que estão no seu entorno. Eles vão perguntar: quem é mais próximo de você? Se tem familiares próximos de você, como é o seu diálogo? Como é o seu relacionamento? Como é a sua convivência com essas pessoas? Porque o suicídio se instala justamente a partir do momento em que essa rede de apoio está altamente fragilizada. Um lugar onde não existe mais diálogo, é um silêncio. Silêncio de um marido para com uma esposa, silêncio de uma esposa para com o marido, silêncio de uns pais, dos pais para com os filhos, silêncio dos filhos para com os pais. Então, a rede de apoio é extremamente importante. E isso implica no que diz respeito a nós. A importância de nós estarmos aqui, do quanto nós podemos ser a rede de apoio de alguém que está do nosso lado. Olha os números: 40% nos últimos 10 anos e 33% entre aqueles com idades entre 15 e 19 anos, segundo o mapa da violência. Aqui nós estamos falando do mapa da violência que foi feito em 2014. Nós estamos em 2019, quer dizer, 5 anos aí, o quanto isso já pode ter alterado. Todo dia, todos os dias, hoje, domingo, 28 brasileiros se suicidam. Segundo a estatística de 2014, a cada dia, no Brasil, 28 pessoas suicidam. E para cada morte que acontece, há entre 10 e 20 tentativas. Médicos alertam que é um problema de saúde, que não recebe tanta atenção por causa do tabu social. Ou seja, não se fala sobre isso. Talvez se perguntasse: você tinha conhecimento de que morrem tantas pessoas por dia, ou que essa faixa etária dos 10 aos 14, se a gente pensar o que um adolescente de 10 a 14 poderia passar pela cabeça dele para que ele visse corrupção tirar a própria vida? Parece que é tão lindo, maravilhoso essa faixa etária dos 10 aos 14, né? Tantas descobertas, tantas coisas bonitas sendo vividas, né? Mas é um período altamente crítico, né? Altamente crítico. Ele está se consolidando na sua personalidade, ele está se consolidando na sua maneira de se colocar no mundo, fazendo as suas escolhas sociais, no sentido dos grupos dos quais ele passa a fazer parte. É onde ele começa a ter o estilo dele, né? Nessa época aí ele começa a pintar o cabelo de vermelho, né? E isso ele está fazendo porque ele está buscando aquilo que faz ele ser ele mesmo, como indivíduo. Às vezes o pai e a mãe falam: você está querendo ser igual fulano. Ele não está querendo ser igual fulano. Ele está tentando descobrir quem ele é.
como que ele se sente. Às vezes ele quer raspar a cabeça, ou então quer colocar dread, quer fazer tantas coisas, mas daí o porquê disso? Ele está buscando uma identidade, aquilo que ele quer ser, porque ainda não sabe. E é justamente nessa fase entre os 10 e 14 anos. Agora, no mundo, ocorrem assustadores aqui, queridos. Isso aqui tem que mexer de alguma forma conosco para nos chamar a atenção. 804 mil suicídios ocorrem por ano em todo o mundo. É um número enorme. É quase uma morte a cada 40 segundos. A cada 40 segundos, uma morte de suicídio. Olha que dado avassalador. A cada 10 suicídios, isso no mundo, aconteceram de 40 a 60 tentativas. É impactante o que se traz aqui. Mostra o quanto isso é epidêmico, o quanto isso é saúde pública e o quanto nós precisamos falar sobre suicídio. E o quanto isso pode estar muito perto de nós. E quando não muito, até conosco. Porque como a gente não fala, a gente não sabe, não percebe, não olha para si. E daqui a pouco isso pode dizer respeito a nós mesmos. Como acontece aqui, falando mais sobre a questão de suicídio, ela tem essas três etapas aqui: a ideação, planejamento e tentativa. Ideação suicida é quando o indivíduo tem a ideia de que o suicídio é uma solução para se livrar de uma situação desconfortável. Ainda não há planejamento da ação. Quer dizer, ele pensa, isso é um caminho, essa é uma porta de saída. Então, é o primeiro passo que leva a pessoa a construir a questão do suicídio, a ideação. Ele começa a pensar sobre a morte, ele começa a pensar sobre ser uma porta de saúde, uma porta de saída, fazer o suicídio. Então ele está no processo de ideação. Então é o primeiro degrau que ele pisa. Agora, para ele chegar a pisar num degrau como este, é porque os fatores que podem ter atravessado a vida dele foram extremamente fortes, em que ele não viu mais perspectivas, não viu mais caminhos, e agora ele dá esse primeiro passo, começa a pensar em tirar minha própria vida. Então, já é um momento que está realmente se tornando altamente perigoso. Tem que se acender uma luz, vermelha de urgência nesse momento. Segundo passo, ele começa realizando, segundo ele planeja o suicídio. Nesse momento o indivíduo já começa a planejar a ação do suicídio. Como que eu vou fazer? Meu pai tem uma arma em casa. Ou então, tem uma boa faca na gaveta da cozinha. Ou então, a minha mãe toma calmantes, medicamentos fortes. Então, ele já começa a pensar. Ou então, ele começa a pensar, todo dia eu pego o metrô. Todo dia eu pego o trem. Tem uma ponte lá perto, tem um viaduto perto de onde eu trabalho. Ele já começa a pensar, a cogitar possíveis maneiras. Um enforcamento, sufocamento, cortar os pulsos. Às vezes se questiona, existe esse lugar meio romântico, às vezes, dos filmes, Eu creio que alguém já deve ter assistido, filmes americanos, que a pessoa vai promover uma tentativa contra a sua própria vida, buscando suicídio, ela corta os pulsos e ela mergulha na banheira, com a água. Por que isso, É porque a água não deixa fazer a coagulação do sangue. E daí o sangue continua escoando até se esgotar completamente. Então, ela começa a planejar como que ela vai fazer, o que ela tem em casa, por onde ela passa, de que maneira, se ele é um dependente químico, uma overdose. Eu sei que se eu fizer uma overdose, essa é uma maneira de tirar minha própria vida. Ou então ele tem uma moto, ele tem um carro. Eu sei que se eu colocar em alta velocidade, eu posso provocar um acidente, eu posso tirar minha vida através de um acidente. Então ele começa a ter um planejamento de como ele vai fazer. De repente não tem data ainda, não tem dia ainda, mas ele já pensa em como fazer. E chega na consumação, que é a tentativa. Momento em que o indivíduo coloca em prática o planejamento da ação. Ele já coloca o dia, o lugar, a maneira que ele vai fazer. E aí ele já coloca em prática. Algumas pessoas anunciam, vão dando alguns sinais, mas nem todos sinalizam a intenção. Alguns já começam a dizer o que vão fazer. Alguns já começam a trazer algumas expressões, alguns comportamentos que vão sinalizar ação, planejamento e tentativa.
Então, quando alguém, de repente, chega, começa a conversar com você e fala assim, olha, eu não vejo mais saída, eu tenho pensado em morte. Então, tipo assim, você quer falar sobre isso? Você quer conversar um pouco comigo sobre isso? Se você quiser, eu estou aqui. E daí, procura dialogar com ela. Como está isso para você? O que já passou pela sua cabeça em relação ao suicídio? E daí a pessoa vai colocar, olha, eu estou pensando em fazer dessa forma. Quando eu for para o trabalho, eu estou pensando em me jogar na frente do trem, do metrô. Então, ele já tem um planejamento. São circunstâncias que você tem que estar atento. Ou então, já até tentou. Olha, eu tentei, mas na hora eu tornei atrás. Eu até subi lá em cima no parapeito do edifício, mas daí eu voltei atrás. Então ele chegou para pular, mas não pulou. São dados importantes para saber o grau de acometimento desse processo de adoecimento. Até que a pessoa pode errar a mão e chegar realmente à consumação. Então, armas de fogo, de repente não é muito a realidade da grande maioria de nós aqui, né? Mas de repente, filhos que os pais são da segurança pública, é um PM, é um investigador, ele tem uma arma de fogo em casa. Então, são coisas que você tem que estar atento a isso. Ou então, os pais que fazem uso de medicamento, onde você guarda esse medicamento? Está acessível? Qualquer um chega e pega onde está? Então, precisa ter cuidado, onde você guarda, onde você coloca, não deixar em lugar acessível essas. Para trabalhar com a prevenção e a promoção de saúde desses indivíduos, é necessário estar atento a qualquer tipo de sinal que seja manifestado, como por exemplo aponta esse autor aí, Barbosa, em 2011, que a gente já falou lá atrás: alterações do apetite, sono, atividade psicomotora, diminuição de energia, sentimento de desvalia, eu sou um nada mesmo, eu sei que eu não presto, eu sei que eu não sirvo, ninguém gosta de mim, dificuldade para pensar, se concentrar, tomar decisões, né? A pessoa não consegue tomar decisão, tudo que você vai falar para ela, você quer ir? Então tá, não sei, tá bom assim, não sei, deixa, tá? A pessoa é uma pessoa que fica com dificuldade de tomar decisões, pensamentos recorrentes de morte, começa a sonhar com morte, começa a sonhar que está tentando tirar a própria vida, intenções suicidas, planos ou tentativas de suicídio que já foram realizados anteriormente, porém sem êxito. 6 sinais de um comportamento suicida. Frases de alarme. Existem algumas frases de alarme que ele pode colocar e que você precisa estar atento. Eu não aguento mais. Para mim não tem mais jeito. Para mim é melhor estar morto do que estar vivo. Eu não suporto mais viver. São frases de alarme. Eu estou pensando em tirar minha própria vida. Daí um desavisado, olha aqui para mim um minutinho, um desavisado vai dizer: cachorro que ladra, late, não morde. Não morde enquanto está latindo. Mas quando ele para de latir, ele morde. Ok? Então, não desabone. Quando a pessoa fala não aguento mais, às vezes a família não consegue dar o apoio, o suporte necessário. Às vezes a família fala: que isso? Larga a mão disso. Já cansei de ouvir você falar isso. Você fala, mas faz nada. Quem fala não faz. Você produz um sofrimento ainda maior para esta pessoa. Então, quando ela diz não aguento mais, você precisa dar ouvidos. Se ela diz não estou suportando mais viver, você precisa dar ouvido a isso e dizer: o que eu posso fazer por você? O que está acontecendo? De que maneira que eu posso te ajudar? É o que a gente chama de fazer acolhimento da pessoa. Ok? Quando uma pessoa busca o suicídio, é porque ela não se sente pertencente. Quando ela busca o suicídio, é porque ela não se sente acolhida. Ela não se sente valorizada. Então, frase de alarme: não tenho importância. Ninguém liga para mim. Não suporto mais. Então, esteja atento a essas frases. Sinais de comportamento suicida: mudanças inesperadas. A pessoa tem um tipo de comportamento e da noite para o dia ela começa a ter um comportamento totalmente diferente. Então, um filho teu, tua esposa, teu marido,
De repente tem um hobby, tem uma coisa que ele gostava de fazer, e daí da noite para o dia ele muda de comportamento. Coisas que eram extremamente importantes para ele, deixa de ter valor. Coisa que ele cuidava, não cuida mais. Mudanças inesperadas pode ser um sinal de comportamento suicida. Como nós falamos, aqueles sintomas da depressão, ou então dependência química. Dependência química é um adoecimento em saúde mental. O dependente químico, ele é um sujeito de alto índice propenso ao suicídio. Porque o entorpecimento, ele está tentando fazer calar aquele sofrimento que está dentro dele, o dependente químico. Ele procura entorpecer a mente, a alma dele por conta do sofrimento que ele está tendo. Então, é alguém que tem uma predisposição a um comportamento suicida. Preto no branco, no sentido de dizer, isso não significa que todo depressivo vai cometer suicídio, ok? Porque a gente fala sobre depressão, muitas pessoas já passaram ou passam por depressão. Inclusive, estatisticamente, em torno de 10 a 15%, 10 a 15% de pessoas depressivas cometem suicídio. Então, assim, isso não significa que a gente está generalizando, universalizando, dizendo que todo depressivo, em algum momento, vai cometer suicídio. A gente só está sinalizando que a depressão pode ser uma predisposição para quem assim o comete. Estatisticamente, quem comete suicídio, a cada 10 pessoas que cometem suicídio, 8 não estavam participando de alguma maneira de um processo de acompanhamento terapêutico ou medicamentoso. Então, quer dizer, de cada 10 pessoas suicidam, 8 não buscaram ajuda, não tiveram um comportamento no sentido de querer tratar essa condição. Somente 2, somente 2 que acabam, a cada 10, sendo pessoas que já vinham sendo acompanhadas terapeuticamente. É muito assim estarrecedor. Eu tive uma professora de psicologia, de uma disciplina, e essa professora, até hoje, ela é alguém que também se encontra, não só fazendo um processo terapêutico com clientes, mas até hoje ela é tratada terapeuticamente também. Porque um dos clientes dela saiu do consultório e cometeu suicídio. Ela vinha acompanhando aquele cliente e o cliente saiu do escritório dela e cometeu suicídio dentro do prédio. A sala que ela fazia o atendimento psicoterápico era num prédio, acho que no 12º andar, e ela saiu do consultório e na hora que ela chegou no corredor, ela se lançou pela janela do corredor do prédio. Imagina o impacto disso para ela como profissional. Então, assim, uma circunstância extremamente traumática, E o quanto isso, enquanto eu estava na minha formação, eu fazia estágio lá na Unip da Vergueiro, Paraíso. É um prédio muito grande, bonito ali no centro, e um jovem se lançou do 16º andar. Era um aluno de psicologia. Então, na hora que você vê isso, um sujeito se lançar do 16º andar, tirar a própria vida, e você vê o estado que fica embaixo, com um acidente, você não consegue mensurar o tamanho do sofrimento para alguém fazer isso. E por isso nós precisamos falar sobre isso. Ok? O quarto sinal aqui é que o comportamento suicida não pode ser só aborrecência, como alguma. Eu não gosto desse termo. E eu queria até pedir assim, na medida do possível, não use esse termo. Ele é muito chulo e ele é muito rotulista. Falar, o teu filho, esse ser humano tão maravilhoso, tão tremendo que é o teu filho, e você olhar para o momento que ele está passando e dizer que ele é um aborrecente, que só gera aborrecimento para você. Então, às vezes, você atribui achando que o comportamento dele é só por conta da idade. Ou então ele está falando isso, que a vida não tem sentido, ele quer fazer alguma coisa por conta de que ele é um aborrecente. Então, dos 10 aos 14, como nós vimos, aumentou em 40% o índice dos acidentes, do suicídio. Então, a gente precisa considerar quando um adolescente fala sobre isso.
E o preto no branco eu coloquei ali. E o sexto, bom demais para ser verdade, a simulação de melhora. De repente a pessoa vem num quadro depressivo, vem num quadro de sofrimento, e daí da noite para o dia está tudo maravilhoso. E daí você pergunta, nossa, mas o que aconteceu? Não, agora eu estou bem. Na verdade, ela só não quer que você fique no pé e que você se distancie, para que nesse distanciamento ela possa ter a oportunidade de consumar o que ela fez. Então, assim, é bom demais para ser verdade. Quando alguém que levou vários anos da vida depressivamente, falando de tirar a própria vida, tentou já algumas vezes e não conseguiu, e de repente ela aparece toda exultante, toda feliz e falando que está tudo bem, é porque de alguma forma ela já está fazendo um processo de despedida para aquilo que ela intenta fazer. Então aqui são alguns sinais de comportamento. Passos de ajuda, estamos terminando, tá? Nós já temos algumas perguntas aqui, temos 10 perguntas. Se alguém for fazer mais uma pergunta, aproveita, já pega o papelzinho lá atrás e coloca. Então, como eu posso ajudar? Encontre um momento apropriado e um lugar calmo para falar. Deixa a pessoa saber que você está lá para ouvir. Ouça com a mente aberta e ofereça o seu apoio com calma e equilíbrio. Então, ou seja, precisa falar, precisa dialogar, precisa conversar. Agora, dialogar, conversar, não é você ficar acusando ele. Não é você ficar apontando o dedo para ele e falando que isso não está certo, dando lição de moral nele, por conta dele estar passando por esse sofrimento, dizendo para ele que é incabível, que a vida é tão linda, tão maravilhosa, que ele devia ser grato em vez de pensar em tirar a própria vida. Quer dizer, ele não precisa de lição de moral, ele não está ali tendo como necessidade alguém que fique falando na cabeça dele, ele precisa de alguém que o ouça. Então se coloque como alguém que acolhe e esteja disposto a ouvir. Ouvir é diferente de escutar. Alô? Ouvir é diferente de escutar. Escutar é todo o barulho que acontece e o meu ouvido capta os barulhos que acontecem em todo lugar. Agora, ouvir é aquilo que eu foco para compreender. Então, aquilo que eu foco, seleciono para compreender, aí eu estou ouvindo. Ok? Igual agora, a gente está com vários barulhos. Nós estamos escutando ventilador, né? Barulho de ventilador, as crianças que podem ouvir alguma coisa lá atrás, mas não está selecionado o carro que passa na rua, o caminhão que passa na rua, mas a gente seleciona o ouvir. Você está ouvindo o que eu estou aqui falando. Então, um dos passos de ajuda é ouvir a pessoa. Segundo, incentive a pessoa a procurar uma ajuda profissional. Nós nos sentimos impotentes com uma pessoa nessa condição, mas existem profissionais que podem de alguma forma colaborar. Então, um psicólogo, um psiquiatra vai ajudar nesse processo. Como eu falei, 8 em cada 10 que se suicidaram não tiveram contato com um psiquiatra, psicólogo ou psicanalista nos 6 meses anteriores à morte. Terceiro passo, se concluir que a pessoa está em perigo eminente, imediato, não a deixe sozinha. Está no parapeito de um prédio, está com uma faca na mão, está com um revólver na mão, no bolso, na bolsa. Tá? Dentro da bolsa dela tem um tanto de medicamento. Então, se você conclui que está em perigo, não deixe ela sozinha. Procure ajuda de emergência, serviço telefônico de atendimento às crises, profissionais da área ou consulte familiares dela. Centro de Valorização à Vida, 188 CVV, muito conhecido ao longo de todos os nossos anos vividos aí, né? Eles têm um trabalho assim fenomenal de atendimento através do telefone para pessoas que estão com pensamentos suicidas. Então, assim, eles têm um alto índice de êxito devido aos vastos treinamentos que eles têm para conseguir abordar a pessoa que está com pensamento suicida. É um número que você liga gratuitamente e ali alguém vai estar para te ouvir. Quarto ponto, se a pessoa vive com você, assegure-se de que não terá acesso a meios ou ferramentas para tentar contra a própria vida. Armas, pesticidas, cordas, objetos capazes de furar ou cortar e medicamentos. A pessoa está falando em morte, suicídio, então despotencializa naquilo que você tenha no seu entorno, dentro da sua casa. Não permita em lugares acessíveis. E o quinto ponto, permaneça em contato com essa pessoa. Acompanhe o que ela faz e como ela está. Então, esses são os passos de ajuda que você pode estar atento para estar acompanhando
essas pessoas. Como nós falamos, mitos, falar sobre suicídio aumenta o risco, isso é um mito. Verdade, falar sobre suicídio alivia a angústia e a tensão, além de nos dar o conhecimento necessário para lidar com essa realidade. Falar é a melhor solução. O que eu faço então? Vamos falar sobre o assunto. Conversa com teu filho. Começou a ficar muito quieto, começou a ficar muito isolado, conversa com ele. Saia, vai fazer um passeio, vai em algum lugar que ele gosta. Então, assim, tenta restabelecer. Quando os processos depressivos, eles quebram a rotina da pessoa. A pessoa tinha uma rotina de levantar cedo, tomar banho, escovar dente, almoçar, jantar. Então, as rotinas começam a ser quebradas. Começa a não levantar, começa a não tomar banho, começa a não pentear o cabelo, começa a não escovar os dentes. Não vai mais trabalhar, abandona a escola. Então, sinal vermelho, acende aí. Daí o que eu faço? Bato nele? Não, fala, conversa, né? Conversa com ele. Vem cá, como eu te ensinar, menina? Não é assim. Vai lá e fale, converse, de que maneira que eu posso ajudar, o que está acontecendo, o que eu posso fazer. Eu estou aqui do teu lado, eu te amo, você é importante para mim. Falar é a melhor solução. Perguntas? Ok? Tranquilo aí? Desculpa, irmão, ser um pouco acelerado, mas é um tema muito vasto. Então, as perguntas estão aí. Já deu uma selecionada nas perguntas que podem ser iguais? Tá bom. Algumas perguntas, de repente, não ficou muito bem clara na maneira que ele elaborou textualmente. Então, se de repente o que eu responder não atender aquilo que você tinha como expectativa, então você pode levantar a mão e dizer, não é isso que eu perguntei não, eu perguntei aquilo outro e é sobre isso que eu estou dizendo. Então você tem liberdade de poder interromper aí, tá bom? Você vai pôr no multimídia para mim ver a pergunta, né? Os demais aí, Joaquim, Rose, Natália Bianchini, podem estar ajudando também no que for preciso aí, tá bom? Não precisa ser só eu não. Então vamos lá, pergunta número 1. Meu amigo tem algumas características que foram descritas na palestra. Porém, todas as vezes que tentei conversar com ele, houve recusa imediata. O que eu posso fazer? O que você pode fazer é estar à disposição. Esteja à disposição. Nós lançamos mão daquilo que está disponível para nós. É igual você vai fazer a comida na hora que você sair daqui, vai fazer o seu almoço de domingo. Na hora que você abre o seu armário, você vai fazer o uso do que tem ali dentro do seu armário. Não tem como você usar o que não está no armário, ok? Da mesma forma, uma pessoa que está num processo de adoecimento, pensando em suicídio, é porque faltou uma rede de apoio, houve fatores ambientais, cognitivos e tantas outras coisas. Então, ele não tinha um lugar para acessar alguém que pudesse ouvi-lo e alguém com quem ele pudesse contar. Então, ainda que ele não faça uso disso agora, mas ele sabe que se em algum momento ele precisar, ele vai ter você, ok? Então, de repente, estou dando uma ligadinha só para dizer bom dia para você, tem um bom dia, precisar de alguma coisa, liga para mim. Então você se coloca em disponibilidade, ok? Próxima. Então assim, se eu cometer suicídio, irei para o inferno? Daí eu tenho que me desinvestir de um lugar para me investir em outro lugar, né? Então assim, porque aí traz uma abordagem de uma questão teológica, né, para você que acredita, né, a sua crença é em céu e inferno. Existe uma grande discussão teológica, acadêmica, nas universidades teológicas a respeito disso. Se quem comete suicídio, se ele vai para o inferno, né? Acredita-se teologicamente, estou falando como teólogo, não como pastor, não como psicólogo, ok? Teologicamente, a pessoa iria para o inferno se ela estivesse em pecado. Pecar é errar o alvo, ok? Então assim, é ele fazer algo que não é para ele fazer. É fazer algo que Deus não colocou como algo que promove ele como ser, com saúde e com vida. Isso seria pecado. Agora, uma pessoa num processo de adoecimento,
o depressivo e o suicida, ele pode estar em processo, presta atenção nisso, a gente tem um lugar, nós como seres de evolução, seres humanos, o nosso processamento de arrazoamento está no nosso lobo frontal. Lobo frontal é essa parte que a gente tem aqui à frente, onde a gente faz o razoamento, pondera, certo, errado, pode, não pode, isso é bom, isso é ruim. Então, existem comportamentos, principalmente o comportamento suicida, ele, ainda que ele faça todo o processo de ideação, planejamento e tentativa, na hora que acontece, ele pode não passar pelo arrazoamento, porque ele está adoecido. Então, se ele está adoecido, no senso comum a gente diria, ele não está no exercício completo da razão, porque ele está adoecido. Então, se ele está no processo que ele não arrazoa e está adoecido, não caberia imputar que isso é um pecado. Essa é uma maneira que alguns teólogos acabam olhando, porque não tem como atribuir para alguém que não consegue discernir entre certo e errado, o que é bom e o que não é, por conta do sofrimento e do adoecimento que ele está, e dizer para ele que ele é culpado daquilo ali, porque ele não arrazoa. Instintivamente está buscando como porta de saída, ok? Não dá para aprofundar, mas existe essa discussão, ela não é fechada, mas existe essa discussão academicamente. E quando ele tem consciência, sem essa situação? É que como nós falamos assim, olha, a depressão em si, e o próprio comportamento suicida, ele pode estar com consciência, fala conhecimento de causa. Só que ele tem um conhecimento de causa, mas que não passa por um sensor de julgamento. Agora, aquilo que eu não consigo passar por um julgamento, por conta do meu sofrimento, isso é que é uma discussão ética também muito grande sobre isso, né? Porque, tipo assim, eu não posso ser responsabilizado por aquilo que eu, de alguma maneira, eu não consigo, eu não tenho repertório para lidar com isso. Não é aquela consciência simplesmente saber o que é certo e o que é errado. Uma coisa é saber o que é certo e é errado, e outra coisa é eu estar completamente doente, e por conta desse adoecimento, aí eu me foge deste lugar de arrazoamento e eu acabo cometendo um ato insano. Mas se a gente entrar pela questão da doença, a gente não abriria um leque para qualquer tipo de atividade antibíblica? Eu estou doente, então eu matei. Eu estou doente, então eu realizei isso. Então a gente jogaria a culpa no problema mental. Sim, sim e não, né? É que tipo assim, cada patologia, ela vai fazer todo uma descarga e uma composição emocional, química e tantas outras coisas, né? Que vão, por isso que eu falei assim, acaba entrando num campo ético que não dá para a gente aprofundar, né? Mas existe essas duas maneiras de interpretar. Então assim, academicamente, a academia teológica não fecha a questão, e muito menos eu, se a academia teológica também não fecha, eu também não fecho. Mas é uma maneira que eles contemplam também. Agora, existem aqueles que são extremamente radical, no sentido, os tradicionais ortodoxos, que acreditam que a partir do momento que quem deu a vida foi Deus, e o ser humano não tem o direito de tirar a vida, senão Deus tira, então, se ele cometeu esse ato independente da condição, ele vai para o inferno. Então, existem essas duas maneiras de se pensar. Agora, penso eu, seja ele qual for esse sujeito, ambos precisam de ajuda e de acolhimento, né? Porque para ele chegar nisso, é porque faltou uma porção de coisa antes, que nós poderíamos fazer. Então a grande questão é essa, do que a gente simplesmente pensar, igual às vezes, houve um alto índice de suicídio de pastores nesses últimos anos. Este ano de 2018, foram 16 pastores e pastoras líderes que suicidaram no Brasil. Alto índice. E daí muita gente rotula, mas pastor, então foi para o inferno. Porque imagina, estava no púlpito, conhece a Bíblia, fez teologia, e o cara tirou a própria vida. Então assim, é fácil classificar, rotular, mas desprezar o sofrimento que essa pessoa estava e que ninguém acolheu, que ninguém deu ouvidos. Gente, nós desprezamos muito. Às vezes o filho está chorando, cala a boca, menino, não está vendo o que estou fazendo, depois te dou atenção. A gente não acolhe.
Ou então o marido chega, amor, me dá um abraço. Ou então a esposa fala assim, queria tanto um abraço seu, fica aqui comigo. Nossa, você é carente, hein? Tenho coisa para fazer. Então assim, a gente despreza o lugar do acolhimento. A gente secundariza as coisas que são importantes fazer. Então assim, leva a pessoa a um processo de adoecimento que ela pode consumar um ato terrível como esse, né? Então, muito mais do que ver e rotular o que acontece lá no fim, é aquilo que a gente pode fazer no meio desse caminho. De acolher, dar atenção, cuidar, amar, incentivar, proteger. Que são coisas que a gente está deixando de fazer. Né? Se for ver, a gente passa mais tempo com o celular do que com o filho. Passa mais tempo com o celular do que com a esposa. Passa mais tempo na rede social do que com os familiares. Senta na mesa e daí, tipo assim, não olha para o outro. É o celular do lado, comendo e olhando para o celular. Então, assim, nós estamos vivendo uma sociedade que está perdendo a sua capacidade de humanização. E daí vai para além da questão para onde ele vai. Eu até, desculpa, né? Assim, eu acho que mais importante que para onde ele vai é o que a gente pode fazer agora para que ele não vá para nenhum lugar desses. Não vá nem para o suicídio, nem vá para o inferno. Se a gente puder assim dizer, né? E eu até diria assim, o inferno maior ele está vivendo quando está num processo de adoecimento como esse, do que ir realmente para um inferno como nós acreditamos. Pastor Alves. Só para dar uma visão academicista, eu convivo na academia, sou acadêmico, né, sou professor. E dentro da academia, nós temos percebido, dentro dos nossos grupos, que essas discussões, se eu fizer tal ato, cometer tal ato, eu vou para o inferno ou vou para o céu? Existem algumas questões que nós chamamos de questões abertas, como esse caso. Esse caso eu tenho notado muitas vezes na academia. E nós temos duas correntes. Umas que acreditam que cometer suicídio é inferno direto, e outra que dá várias explicações, deixando claro, inclusive, que não há como ir para o inferno se você não tem o uso da razão. Se você não consegue pensar. No momento do suicídio, você não pensa. Não existe ninguém pensa, eu vou morrer. Não, no momento do suicídio, pensa, eu vou me livrar do meu problema. Nesse sentido, então, é a saída que se dá para dizer que realmente não vai para o inferno. Gente, o que eu queria dizer é que nós temos duas correntes, vários materiais escritos nas duas linhas, e se por acaso você não consegue optar por uma, você vai ter que estudar um pouco mais e optar. É uma opção sua, porque nós temos duas correntes de estudo que até hoje, desde 1900 uma data certa eu não vou lembrar, mas desde o século XIX tem trabalhado para chegar numa conclusão e não chegaram até hoje. Garanto para vocês que numa reunião de sala nós nunca vamos chegar numa conclusão. Igual eu falei aqui, assim, é importante que a questão ética, né, de onde que eu estou falando. Então, assim, falando como teólogo, é igual a questão de arrebatamento. Aqueles que creem na pré-tribulação, meso-tribulação e pós-tribulação, que a igreja vai ser arrebatada. Então, o meio acadêmico ventila as possibilidades discutidas, mas não fecha a questão. Então, a mesma coisa do depressivo, do suicida, ele aborda o tema, mas ele não fecha a questão. Vão ter aqueles que vão dizer realmente vai, e vão dizer aqueles que biblicamente, mediante os textos, vão dizer que não, porque isso não pode ser imputado, porque ele não arrazoa de maneira saudável aquilo que ele está fazendo. Ele está no processo adoecido e ele não faculta de maneira razoável essa censura necessária. Tá bom? As perguntas que forem meio parecidas podem meio que sustentar as duas juntas, que daí que a gente tem algumas perguntas a mais, tá? Então vamos lá. Como identificar se um amigo ou familiar está pensando em suicídio? Então, assim, isso daqui é um pouco do que a gente já falou. Ele vai dar alguns sinais, né? Que vão ser aquelas frases de alerta, mudança de comportamento. Então, tudo isso vai sinalizando para a gente de que ele pode estar pensando em suicídio.
Eu já tive situações de crianças pensando em suicídio. E a mãe percebeu que a criança pensava em suicídio por causa dos brinquedos. Ele começava a pegar os brinquedos e amarrava os brinquedos tudo pelo pescoço e deixava tudo pendurado. Ele não verbalizava. Inclusive no psicodiagnóstico, quem é da área da psicologia sabe, né? Então assim, a criança, através do brincar, ela vai manifestar os conteúdos psíquicos dela, né? Então, na verdade, o conteúdo psíquico dessa criança, ela estava pensando em morte e pensando em suicídio. E era justamente por conta do momento em que tinha havido separação dos pais. Então ela se sentia culpada pela separação dos pais. Toda criança cujos pais se separam, as crianças se sentem culpadas da separação. Isso é uma estatística. Ela acha que o pai foi embora ou que a mãe foi embora e a culpa é dela. E sentimentos de culpa podem levar a pensamentos de morte e pensamentos suicidas. Ok? Então, 4. O que posso fazer para ajudar uma pessoa que pensa ou já tentou se suicidar? Né? Então, também a gente já abordou um pouco a respeito disso. Você se disponibilizar para ouvir esta pessoa, para estar do lado dela. Chama ela para fazer alguma coisa. Olha, passei aqui para a gente ir tomar um sorvete. Já passei aqui só para te dar um abraço. Então, se você percebeu que a pessoa está numa condição como essa, esteja disponível. E às vezes ela vai até desprezar o que você está ofertando. Mas ok, ainda que ela despreze, diga não, que não vai, não aceita, que ela quer ficar sozinha. Então você fala, ok, você quer ficar sozinha, tudo bem. Então, mas eu estou disponível, tá bom? Qualquer coisa você liga para mim que eu vou vir aqui para estar com você. Então, é você se colocar sempre à disposição. Todas as pessoas que tentam suicídio têm depressão, né? De certa forma, a grande maioria, sim. Né? Mas isso não significa a generalização e a universalização de que todo depressivo vai cometer suicídio. Como nós colocamos, estatisticamente, de 10 a 15% dos depressivos podem levar a um comportamento suicida. Né? Então, pode ser uma pré-condição. De repente, o problema dela não está num estado depressivo, mas está numa estrutura psíquica de conflito que ele tem. O que é uma estrutura psíquica, para quem é da área acadêmica? Ele pode ter, segundo Freud, ele pode ter uma constituição neurótica. De neurótico, todos nós acabamos tendo um pouco, né? Neurótico é aquele que exacerba, aquele que exagera as coisas, né? Só que ele pode entrar num quadro patológico que ele exagera enormemente. Então, essa é uma maneira que ele se estrutura psicologicamente, né? O neurótico. E tem o psicótico, só um minutinho. E tem o psicótico. O psicótico já é um processo de adoecimento maior, cujo esse, que até Freud fala, que para esse não tem. Segundo Freud, na época, ele achava que para esse não tinha muita condição de lidar com o psicótico, né? Porque o aprofundamento dele era de uma condição maior na questão do subconsciente, do inconsciente, que não daria para dar continente para isso. Segundo ele, a clínica dele era uma clínica para atender o neurótico, né? Então, essa estrutura, o neurótico é aquele que ele vai, de certa forma, o campo imaginativo dele vai criar fantasias, né? Ele pode criar identidades até, né? Ele pode criar outras personas para si e para os outros. Ele vai ter pensamentos persecutórios, que está sendo perseguido e que é perseguido. Então, são os transtornos, né, psíquicos que eles vão ter. Então, assim, as pessoas, não só especificamente que tentam suicídio, têm depressão. Pode ser uma estrutura psíquica que ele não vai passar por depressão e vai ter a tentativa. Como a gente falou, é de alta complexidade. Não existe uma receitinha de bolo para dizer o caminho do comportamento suicida é aquele que vai por aqui e por ali. E dizer que é só por ali que ele vai passar. Ok? Desculpa, meu querido. Exatamente, olha só o que ele acabou de dizer para quem não escutou desse lado, né? Um amigo que não passou por uma condição de depressão, mas ele foi jurado de morte. Então o impacto daquele trauma, sabendo que a vida dele estava sob ameaça, ele achou mais fácil ele ter controle do que perder o controle. Então, se eu tenho controle, eu mesmo tiro a minha vida, do que outro vir tirar. Exato, né? Então assim, nem sempre, mas
de certa forma, é um grande sinal a questão depressiva, porque a depressão não dá para lidar com esse tema. Quem é da área acadêmica tenta ler um texto de Freud que fala sobre melancolia, tristeza e depressão, e ele fala sobre esse lugar, luto e melancolia. O texto é luto e melancolia. Então ele fala desse lugar que, tipo assim, no luto, o luto é um processo de perda. Mas ainda que eu tenha tido aquela perda, eu tenho elementos suficientes para lidar com aquela perda. Eu vou sofrer, eu vou chorar, mas eu posso fazer uma substituição disso, ou eu posso acreditar que outra coisa vai ocupar o lugar disso e eu consigo passar pelo luto. Agora, a melancolia não. Na melancolia, eu perco o objeto do desejo, já não existe mais objeto do desejo. Agora, se o meu ego, o meu eu, não vê mais objeto do desejo, então eu passo a atacar o meu próprio eu. E como que eu ataco o meu próprio eu? Tirando a própria vida, né? Então ele faz um apontamento mostrando esse lugar de sofrimento psíquico aí, luto e melancolia, de Freud, que é um texto. Como tratar um bipolar que tem essa patologia desde a adolescência? Tem um temperamento melancólico e fleumático como predominante. Já passou por psicólogo, psiquiatra, tomou medicação e nada está resolvendo. Já tentou suicídio. O que fazer? Né? Então aqui o bipolar, o transtorno bipolar, a bipolaridade é quando ele tem aquele paradoxo, né? Ele tem uma alta ansiedade, excitação, euforia, e depois, por um lado, ele é totalmente o contrário, triste, angustiado, sofrível, chorando, gemendo com as situações da vida num lugar de sofrimento. Então ele oscila entre essas duas questões. Agora é importante saber que o bipolar não é somente uma questão de estrutura psíquica, mas existe uma descompensação hormonal, química, que um bipolar ele é muito bem tratável hoje. Então, de repente, um bipolar que pensa em suicídio, pensa em morte, pode estar, de repente, é importante olhar para a questão medicamentosa, porque ele não está se enquadrando corretamente no medicamento que está sendo usado. Só para vocês entenderem, medicamento em psiquiatria, ele não é exatas, igual, de repente, estou com dor muscular, Dorflex. Estou com dor de cabeça, me ajuda aí. Neosaldina, dipirona. Aí tem o remédio certo para patologia certa, sintoma certo, né? A psiquiatria não. Sabe que há uma descompensação química, daí tenta tal medicamento com tal fórmula, para ver se o sujeito se adapta àquele medicamento. Às vezes pode acelerar o cara demais, ou às vezes pode rebaixar ele demais. Então, vai tentando ajustar a questão do corpo, vai ajustar ao corpo químico necessário dele. Então, às vezes, uma falta de sódio pode trazer comportamento depressivo. E daí a questão não é nem estrutura psíquica, é corpo químico. E que se ele começar a fazer uma reposição, normaliza. Ok? Então, cada caso vai ser um caso. Sétimo, o tratamento deve ser somente a nível fisiológico e emocional, ou também precisamos entender que existe influência espiritual. Os três. Eu sempre digo o homem é um ser trino. Academicamente, a ciência reconhece o homem como alguém que tem esse lugar do ânimo, da ânima, da vida, do espírito. Inclusive hoje na USP tem um curso fantástico que é a psicologia da religião. Pensa da maneira com que o homem lida com a religião. A religião permite essa experiência meta, para fora, transcendental, aonde ele transcende, né? Então, o quanto isso ajuda no trabalho de restabelecimento da pessoa. Então, se eu sou um ser fisiológico, biológico, emocional, psíquico e espiritual, um homem íntegro, inteiro, pleno, precisa administrar essas três áreas. Eu não posso desprezar essas três áreas da minha vida. Então, eu não posso lidar só com emoção, não posso lidar só com o corpo, o meu organismo, o fisiologismo, e não posso lidar com a questão somente espiritual, achar que é só espiritual. É o conjunto da obra. Eu estou aqui, mas eu estou aqui em corpo, alma e espírito.
Você está aqui, você está em corpo, alma e espírito. Não tem como vir só a sua alma. Não tem como vir só o seu espírito. Não tem como vir só o seu corpo. Aonde a gente vai, a gente leva os três. Então, por isso, em saúde mental, quais são os sinais para perceber se alguém próximo ou eu mesmo tenho autoestima baixa? Como notar as frases de alarme? Vou responder de baixo para cima, né? Fica mais fácil. Então, as frases de alarme você vai ouvir. O sujeito vai dizer, né? Olha, não aguento mais, é melhor tirar minha vida, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Então, a pessoa vai verbalizar. Tem os comportamentos não verbais que você detecta e tem as frases orais que ele vai dizer e você vai perceber que não está bem. Ok? Agora, a questão de autoestima, o meio social ajuda a construir a autoestima. Você está num relacionamento com o teu filho, com a tua família, e você valoriza ele. Olha, meu lindo, meu príncipe, eu te amo, você é importante, estou aqui do teu lado, senta no meu colo, um abraço, beijo. Você está colocando ele num lugar de importância, de pertencimento, de valorização. Ok? Então você está colocando ele num lugar para ele existir, que ele tem valor. Isso faz com que a criança tenha uma boa autoestima. Agora, quando não existe isso no contexto de família, nos relacionamentos, a gente sempre diz que, tipo assim, é a condição que você pode promover para si mesmo. O outro pode contribuir, mas o processo de transformação não é de fora para dentro, é de dentro para fora, ok? Eu preciso me valorizar, eu preciso me estimar, eu preciso olhar para mim e dizer... Eles podem dizer como sou importante, mas eu dou valor a quem eu sou importante, eu estou vivo, eu sei quem eu sou por estar aqui, porque eu existo, né? Então, uma maneira de eu cuidar da minha autoestima, tem até um vídeo que é muito lindo, que é um ator, e daí ele pega a filha, coloca em frente ao espelho e começa a dizer várias palavras para a filha em frente ao espelho, ensinando ela a ter autoestima. A coisa mais linda, mó bonitinho. Ele falando para a filha dele, né? Assim, fala, eu consigo, eu vou poder, eu sou linda. Então assim, tá os dois olhando no espelho e ensinando a criança a ter autoestima. Então se você se sente rebaixado, eu não presto, eu não sirvo, eu sou feio, olha o meu pé, os dedos tortos, olha a minha cara, porque eu não nasci mais bonito, né? Então assim, querido, você pode ressignificar isso, pode se colocar, é um exercício. Inclusive um bom exercício é se colocar, tem gente que não tem espelho dentro do quarto, e tem gente que tem espelho no quarto inteiro, né? Então assim, um bom exercício, quem sente que tem uma autoestima baixa, é olhar no espelho e começar a se valorizar, ver as boas coisas, as qualidades que você tem, e dizer para você mesmo, você merece, você vai conseguir, você é importante, olha que pessoa maravilhosa você se tornou, olha quantos anos você tem, olha quantos anos você já viveu. Então, você fazer um exercício consigo mesmo de autoestima, você pode promover isso. Tem um versículo, né, fala, amar o teu próximo como a ti mesmo. É impossível amar o outro se você não amar a si mesmo. Primeiro você precisa se amar, porque se você se ama, aí você sabe amar o outro. Autoestima é a mesma coisa. Autoestima, se você sabe dar valor a si, você vai saber dar valor ao outro. Passou? É possível que uma pessoa consiga vencer o suicídio sozinho? O homem é um ser de socialização. Tem uma frase que incansavelmente eu digo: nenhuma carga é suportável para carregar sozinho. Toda carga que é suportável para se carregar são aquelas que a gente pode dividir. Tudo que a gente é por conta do outro. A gente aprendeu a comer, aprendeu a andar, aprendeu a falar por conta do outro. Então, o sofrimento é a mesma coisa. O suicídio é a mesma coisa. Sozinho, se a gente está adoecido, é porque a gente está num processo de adoecimento que nos levou numa condição de estar sozinho, e sozinho a gente não está dando conta. Agora, a partir do momento que você tem alguém do teu lado, aí fica mais fácil. E como a gente diz, quando mais você tem um profissional que sabe qual é a realidade que implica a tua vida e que vai poder te ajudar. Alguns momentos pode ser necessário um medicamento
um medicamento para ajudar a equilibrar quimicamente aquilo que o seu organismo não está produzindo. Os seus hormônios não estão dando conta, a sua química não está sendo suficiente. Então, para aquele momento de crise, entra com um medicamento para estabilizar. Estabilizou, aí trabalha só as questões específicas, ok? Agora, dependendo, igual um bipolar. Um bipolar, ele vai usar medicamento ao longo de toda a vida dele. Ele não vai ter alta de medicamento. Como ajudar pessoas que acima de você Como ajudar pessoas que acima de você hierarquicamente? Ah, tá, que tem essa condição e essa pessoa hierarquicamente está acima de você, é isso? Você percebe que ela tem esse processo de adoecimento? Olha, hierarquicamente, eu vejo assim, teologicamente, estou falando como teólogo, hierarquicamente acima de nós é Deus. Mas entre nós, ainda que possa haver um cargo, um nome, uma função, mas existe uma horizontalidade. Na hora que eu vou tratar, eu não trato maior do que eu, menor do que eu. Nós somos iguais. É o que a própria cruz teologicamente aponta. A cruz aponta esse caminho, né? A verticalidade, que é a relação do homem para com Deus, e para isso existe hierarquia. Agora, na horizontalidade, tinham tudo em comum, como lá no livro de Atos fala, né? E eles partilhavam, e estavam na comunhão, na leitura da palavra, em oração, reunindo de casa em casa. Existia uma horizontalidade. Então, tipo assim, é você perceber que no humano pode haver no tratamento, no pronome de tratamento, na função que o outro executa. Mas no humano, Jung fala, né? Depois de adquirir toda a teoria, todo o conhecimento, que seja só o humano tocando o humano. Então, assim, não existe hierarquia. Existe um humano tocando outro humano, estando lá do outro humano. Então você pode chegar como alguém que é humano e que pode tocar ele na humanidade dele, ok? Porque às vezes essa questão de ver o outro hierarquicamente é uma condição mais da nossa sociedade ocidental, de capitalismo, né? Que a gente vê essa questão, fala-se muito da questão da autoridade, né? A maneira que trata um juiz e a maneira que trata um menino que está soltando pipa na periferia, né? Na verdade são todos seres humanos que têm o mesmo direito e merecimento. Já pensei em suicídio e mesmo querendo não consigo fugir desses pensamentos. O que posso fazer se não tenho coragem de falar com ninguém? Né? Então, o importante é justamente isso, é o desafio de você falar. Agora, você não é obrigado a falar, porque se você for obrigado a falar, isso já vai ser aversivo para você. Mas você precisa entender que igual para um processo de adoecimento, você precisa de um remédio, o diálogo, o falar sobre isso, é um processo de ajuda, que vai possibilitar o teu restabelecimento, né? Então, é extremamente importante que você possa dividir isso. Às vezes é o medo de ser julgado, o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim, mas mais importante do que vão falar de você, do que vão te julgar, é preservar a tua saúde, a tua condição de vencer essa situação. E como a gente falou há pouco, dificilmente se vence sozinho. A gente precisa de uma rede de apoio, de alguém de confiança, seja familiar, seja amigo, seja quem for, mas alguém, só o fato de você falar, Freud fala na psicanálise, ele fala assim, a cura pelas palavras. Você já percebeu que quando você cala uma coisa, e aquilo ali fica fermentando, incomodando, você fica sofrendo, você fica angustiando, daqui a pouco você fala, daí você fala, falei. Daquele alívio, né? Nossa, falei. Ufa, falei. Então quer dizer, a gente faz uma descarga, a gente joga essa energia, descarrega. Presta atenção nisso. Existem circuitos elétricos dentro de nós. Pensamento é eletricidade. Só que isso precisa descarregar. Se não descarrega, fica remetendo, fica fazendo looping dentro da nossa mente, dentro do nosso cérebro. Então, quando você fala, você descarrega essa energia. Você dá vazão para ela. Agora, quando você não dá vazão, isso volta de alguma outra forma para o teu corpo, com sintomas. Constante dor na nuca, constante dor na coluna, já foi no médico, fez sintomas, daqui a pouco asma, dificuldade de respiração, estou infartando, vai para o hospital, faz os exames e não acusa nada. E daí, de repente, eu fiz um atendimento
como profissional de psicologia, ela estava na UTI já há 3 dias e com uma profunda crise de asma. Ela não respirava e o hospital estava extremamente preocupado. Você está precisando de um diagnóstico diferenciado, porque já fizemos todos os exames e não tem nada que aponte o porquê dessa asma, porque nunca teve e surgiu dessa forma e a gente não consegue lidar. Demos alguns medicamentos tradicionais e não foram suficientes e ela quase não respira. E daí começamos a conversar com ela e conseguimos perceber naquilo que ela trouxe do histórico dela, um lugar que deu para puxar uma ponta de linha, que ela pôde falar da vida dela, de vários lutos e perdas que aconteceram traumáticas na vida dela. Questão de meia hora depois, ela estava respirando normalzinha. E daí eu falei para ela: você percebe como você está respirando agora? Aí ela disparou a chorar. Estava respirando normalzinho. Mas por quê? A fala descarregou toda aquela energia de sofrimento, de angústia que ela estava passando. Então, é a importância de você falar com alguém. Ok. Fala as 3 que daí eu já encerro aqui. A gente passou um pouquinho da hora, mas eu acho que assim, o tema é importante, né, queridos? A proposta é... Eu sei que alguns podem ter compromissos, mas o tema é muito pertinente, importante. A gente vai finalizando. Se alguém tiver algum problema, precisar sair, fica à vontade, tá? Porque daí a gente já está terminando. Acho que são 3 perguntinhas. 13. Pergunta 13. Tenho 24 anos, sou estudante de teologia. Gostaria de saber como posso trabalhar esse tema na minha igreja local. Então existem várias maneiras, né? Igual uma palestra como essa, de promover na tua igreja local, levando um profissional para falar sobre saúde mental. Pode fazer rodas de conversa que você reúne despretensiosamente e ali começa a falar sobre o tema, o que um pensa, o que o outro pensa, que caminho se tem. Então, como a gente falou, só de promover o lugar da fala já é um lugar importante. Agora, quando tem uma fala de alguém que está implicado, com conhecimento da área, facilita para não construir crenças errantes sobre o assunto, né? Então pode ser feito. Como você vê a parte espiritual de uma ação maligna influenciando essa situação patologicamente, né? Então daí, né, falando não como psicólogo, falando teologicamente. Teologicamente, a visão teológica vai trazer o apontamento do reino dos céus, o reino das trevas, né? O império da luz, o reino de Deus, o império das trevas. E junto disso, traz de que toda influência boa, Deuteronômio capítulo 18, capítulo 28 também diz: eis que tenho posto diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte, escolhei, pois. Jesus fala: eu vim para que tenhamos vida, para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, né? Então, aquilo que promove vida, aquilo que promove bênção, são recursos do propósito de Deus ao homem. Agora, aquilo que leva ao homem ao homicídio, ao suicídio, à maldade, à violência, isso é um conteúdo espiritual que não é do propósito de Deus. Esse é um conteúdo do adversário, que veio para roubar, matar e destruir, e que quer o mal do ser humano. Então, assim, nenhum ser humano em sã consciência quer o mal do outro e nem o mal para si. Mas a partir do momento que sofre influências espirituais, né, tem questões que podem ser de ordem espiritual, que não está fundada no psíquico, não está fundada na fisiologia, no organismo, mas é de ordem espiritual. Agora, a ordem espiritual se fundamenta nas crenças e nos dogmas que ele construiu. E isso pode influenciar. A gente vê a história de Jim Jones. Quantas pessoas morreram e foram levadas ao suicídio de uma só vez? Centenas de pessoas. Uma questão espiritual, né? Então, existe essa questão de influência espiritual.